Amém? Paz do Senhor para todos, mais uma vez. Nós queremos louvar a Deus por mais esse dia de escola bíblica semanal. Quero saudar bem-vindo aqui os nossos irmãos, Diácono Lúcio Leal, nosso irmão Evandro. Deus abençoe a vida daqueles que já chegaram. Lembrando que hoje nós teremos aí a lição de número 3. Hoje nós estaremos falando sobre Jó e a realidade de Satanás. Então esse é o tema da nossa lição de hoje. E nós trabalharemos aí o texto áureo e a verdade prática com o nosso irmão Evandro. E em seguida eu vou estar lendo aqui a leitura bíblica em classe, para que logo depois o Diácono Lúcio Leal possa introduzir aí, né, por meio da introdução da nossa revista, já falando a respeito da lição de hoje. Então, faça a leitura aí, nosso irmão Evandro, do texto áureo e da verdade prática, para que em seguida a gente faça a leitura do nosso texto da leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Meus queridos, Jó e a realidade de Satanás, lição de número 3, texto áureo, vai nos dizer o seguinte: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. Verdade prática vai nos dizer o seguinte: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Glória a Deus. O texto da leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 1, versículos 6 até o 12, e Jó capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Diz o seguinte: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observar-te tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a leitura bíblica em classe, acompanhada aí do texto áureo e da verdade prática da nossa lição de número 3, que tem por tema Jó e a realidade de Satanás. Portanto, nós já estaremos aí introduzindo, né, com o Diácono Lúcio Leal a nossa lição de hoje. Mais uma vez, muito bem-vindo a todos aqueles que já se encontram conosco. Eu quero também aqui salientar, né, e agradecer a todos os irmãos que compartilharam a lição passada. Nós tivemos um grande número aí, mais de 700 visualizações no vídeo passado, né, porque os irmãos compartilharam a lição, se fizeram presente, comentaram, participaram juntamente conosco. Isso é importante nas lições que nós temos repassado para os irmãos. Diácono Lúcio, mais uma vez, seja bem-vindo. Nos traga aí a sua saudação e em seguida a introdução da nossa lição de hoje. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e a todos que nesta tarde, começo de noite, possamos aprender que o diabo realmente é um ser espiritual, mas um ser existente. Embora algumas teorias tentem tirar esse pensamento e dizer que ele não existiu, ou que já era, né?
mas nós devemos entender nessa lição de que ele existe e que ele é real. E que nós devemos estar sempre vigilante, porque ele não dorme. Está sempre, como diz a lição, rodeando a terra e verificando e olhando e vendo cada um dos servos de Deus o que está fazendo e o que está deixando de fazer, né? É uma constatação no livro de Jó, os acontecimentos que nós vamos nesta tarde estudarmos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que o assunto de hoje, assim como os demais, é um assunto que tem muito a acrescentar para as nossas vidas e, sem sombra de dúvida, grandes serão as lições que nós também tiraremos aí dessa lição. Portanto, acompanhe, você tem a liberdade de comentar aí, tá certo? De deixar a sua opinião, seu acréscimo aí nos comentários, nós estaremos interagindo uns com os outros na nossa lição de hoje. No primeiro ponto que nos fala, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Então nós vamos ver que Satanás, aqui como fala no livro de Jó, nos prova que ele é um ser real, que é um ser realmente espiritual, um ser criado, mas é um ser real. E como diz o certo autor, Martinho Lutero, que diz que Satanás é como um cão que está na coleira de Deus. Ou seja, ele é limitado nos seus poderes. Ou seja, ele tem poder, ele pode nos fazer mal, mas tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele não pode ultrapassar a vontade de Deus. Sempre nós vamos ver na lição que a vontade de Deus é o que prevalece. Ele pode não temer a mais ninguém, mas a Deus ele teme, porque ele é um ser criado por Deus, né? É importante, né, aos irmãos que nos assistem, principalmente aqueles que também dão aulas, né? É importante ressaltar, irmãos, que em se tratando desse personagem, dessa personalidade, né, dessa pessoa a qual nós chamamos de Satanás, segundo o título da nossa lição e como nós o conhecemos por meio da Escritura, é importante nós destacarmos pelo menos 3 coisas. A primeira delas é que Satanás não pode ser subestimado. Isso. Todavia, também não se deve dar a ele toda a importância que muita gente tem dado por aí. Como disse o diácono Lúcio Leal, Satanás é um ser limitado por Deus. Martinho Lutero utiliza essa expressão muito bem colocada, que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus frouxar a coleira. Né? É importante. Por que nós estamos dizendo isso? Porque algumas pessoas, às vezes, enaltecem muito, exaltam muito a pessoa de Satanás. Né? Infelizmente, tem gente que, às vezes, dá determinado poder ao diabo que ele não tem. Né? E nós vamos descobrir isso por meio de tudo aquilo que nós iremos estudar. O autor, ele inclusive coloca algo aqui, né? Ele vai dizer na introdução aí que o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. A gente precisa entender que talvez numa dimensão espiritual ele esteja em superioridade a nós. Por quê? Porque ele é um ser espiritual, trabalha de modo espiritual e nós estamos aqui numa dimensão física. Né? Nós não compreendemos as regiões celestes, que é onde ele atua claramente. Então, é importante aos irmãos que estão nos ouvindo entender que o diabo tem poder. Nós não devemos subestimar, porque tem gente aí pisando na cabeça do diabo sem necessidade. E atribuindo até feitos que não são de Satanás a ele. Exatamente, porque quando nós enaltecemos demais esse personagem, infelizmente ele carrega sobre ele alguns destaques que não são seus, né? A única coisa que o diabo sabe fazer é acusar, e a única coisa que ele tem em seu poder é o poder da mentira. Outra coisa, irmãos, nós precisamos observar com muito cuidado para que nós não venhamos atribuir a ele algo que nós temos certeza que não depende dele. Tudo que o diabo vai fazer, irmãos, ele precisa estar sob o governo de Deus. Se Deus permite, se Deus não permite, se Deus aprova, se Deus não aprova, se Deus deixa, se Deus não deixa. Desse modo, nós precisamos entender que, como disse Lutero, Satanás é um cão aí na coleira de Deus. Ele não faz o que ele quer, na hora que ele quer e com quem ele acha que deva ser feito. Pelo contrário,
ele deve satisfação a Deus, e nós vamos ver aqui pelo texto que ele tem sim que estar perante o Senhor, aparecer perante o Senhor, porque também não é onipresente. Se ele fosse onipresente, não precisava aparecer perante o Senhor, mas ele tem que ir lá, prestar contas e deixar bem claro os limites que ele pode e que ele não pode em se tratando da vida humana. Como também ele não é onisciente, pois ele não sabia, não conhecia como Deus conhece a Jó, sabia que toda aquela tentação, toda aquela prova Jó ia suportar, porque ele é onisciente e conhece o ser de Jó, enquanto Satanás o que ele via era o exterior. Não, ele é assim porque Deus cobre ele de fortuna, é abençoado, tudo isso aí Deus então protege ele, por isso que ele te adora. Porque ele estava vendo o exterior, ele não consegue ler a mente ou ver o que a pessoa está pensando, assim como Deus pode fazer em qualquer um de nós. É isso? Às vezes o novo convertido, né, Diácono Lúcio, ele tem essa dificuldade, né, de entender que Satanás não é onisciente, ele não sabe o que você está pensando, ele não sabe o que vai acontecer amanhã, ele não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, esses são atributos, como nós chamamos, que são exclusivos de Deus. Ou seja, Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos e nenhuma criatura de Deus tem o poder de saber, a não ser que Deus o revele. Assim também acontece com o diabo. Ele tem os seus limites pré-estabelecidos por Deus. Onde Deus permitir, ele vai. Onde Deus não permitir, ele não conseguirá ir. A Terezinha, né, Pai do Senhor, ela está nos informando aqui. Eu até achei aqui estranho o nome da pessoa, Cecília Moura, né? Mas a Terezinha comentou já aqui, dizendo que está assistindo pelo celular da irmã dela, né? Com certeza houve algum problema aí com o celular dela, ela está assistindo. Deus abençoe, né, a fidelidade dos irmãos que sempre estão presentes aí na escola dominical. Minha sobrinha também lá no São Paulo está assistindo também conosco aí. Eu acredito que seja Ana Gregório Leal, né? Ela também já está aqui conectada. Espero que ela também venha interagir conosco com alguma dos seus conhecimentos. Tudo que os irmãos acrescentarem aí juntamente conosco será de grande valia. Pronto, já entendemos aqui que ele é um ser espiritual e que se encontra na mesma categoria dos anjos, né? Como diz aqui a lição. E como ele é chamado filhos de Deus, porque são seres criados por Deus, ou seja, ele não é autoexistente. Ele não pode se achar maior do que ninguém, porque ele não se criou, não surgiu do nada. Deus o criou. Deus o fez com um propósito. E o mais interessante é que ele era um querubim, e no meio de todos os querubins, ele tinha a diferença porque ele é um querubim ungido. Ele foi feito para proteger. Era um querubim ungido com uma finalidade específica de proteger. E ele decaiu, como a gente conhece, como fala em Ezequiel 28, 11 a 19, como também Isaías 14, né? Também nos faz alguma menção sobre quem é Satanás e como ele chegou a esse estágio, né? Porque ele foi criado como um anjo de luz, um querubim ungido, mas ele, devido ao seu orgulho subindo no coração, ele então veio à queda, né? Vale destacar que, ao contrário do que muita gente pensa, Satanás não foi criado mal, né? Ele foi criado, o próprio texto de Ezequiel vai deixar claro que ele foi criado em bondade, ele era um ser bom e decidiu se corromper, tornando-se essa personalidade maligna que ele se tornou. Então, lembre-se que hoje o título da nossa lição é Jó e a realidade de Satanás. Nós não iremos omitir a pessoa de Satanás, que é um ser real, que existe, está atuante nesse exato momento pelo mundo, né? E que tem lá as suas influências sobre o mundo. Como nós dissemos no início, nós não atribuiremos a Satanás aquilo que não é dele, e nem daremos maior destaque a ele do que aquilo que ele merece, cientes de que há um limite. Nós colocamos inclusive um vídeo aos nossos irmãos do grupo, né, em que a gente falava exatamente sobre isso. Satanás é um ser tão limitado, Diácono Lúcio, irmão Evandro, os irmãos que nos assistem, que até para atuar nas nossas vidas, ele precisa que nós demos legalidade. Ele arma o laço, mas se eu não botar o pé dentro, nada acontece.
ele me tenta com alguma coisa, mas se eu não ceder à tentação, nada acontece. Porque Satanás não pode forçar o ser humano a nada. Nenhum poder ele tem sobre a vida do ser humano para forçá-lo a alguma coisa. Então, até para ele agir na vida do ser humano, o ser humano precisa dar algum tipo de legalidade para que ele venha agir. Ele não é autossuficiente, ele não é super poderoso como muita gente teme, né? Claro, como nós já dissemos, não devemos subestimá-lo, mas também não devemos atribuir a ele o poder que ele não tem. Na verdade, o que ele faz é nos tentar. E nós, com aquele direito que Deus nos deu do livre-arbítrio, nós decidimos fazer o errado. Exatamente. Como também os anjos, também, incluindo ele, Satanás, também foi criado com livre-arbítrio. Por isso que ele escolheu o mal. Deus jamais ia fazer nós como criaturas de Deus, mas sendo bitolados, só fazer o que Deus quer. Não, Deus nos deu a decisão de decidirmos o que nós queremos. Exatamente. A Damares, ela coloca até o seguinte: o diabo não sabe o que pensamos, mas ele observa as nossas reações, atitudes e identifica as nossas fraquezas. Exatamente. Há quem diga que se tirarmos Jesus, né, porque ele é o principal, Satanás pode ser aí um dos maiores psicólogos, né, que existe, porque tem essa capacidade, essa perspicácia de observar e compreender muita coisa relacionada aí ao ser humano. E por ele ser um ser espiritual, diferente de nós que não somos espiritual como os anjos, ele tem a mobilidade de circular a terra, rodear a terra, como diz a leitura, com rapidez e com facilidade. Ou seja, ele pode estar aqui não quero que terra não. Aí ele pode estar ali no outro lado da rua e pode estar no mesmo instante lá no outro lado do planeta. Porque ele tem aquela mobilidade por ele ser um ser espiritual, né? Aqui não, aqui ele não fica não. Glória a Deus, né, meus queridos e amados irmãos? Nós vemos aqui, já foi tratada a introdução e foi tratado agora o primeiro tópico. Lembrando que o livro de Jó, meus queridos, ele não vai falar acerca da questão da origem de Satanás, mas vai mostrar para nós leitores da Bíblia que o diabo ele é um ser real e existente. Ele existe. Lembramos a você que no primeiro tópico, o primeiro ponto vai tratar acerca disso. Ser espiritual e vai falar o ser criado. Mas lembrando a você, pego aqui a deixa aqui que a nossa irmã Damares colocou, o diabo, irmão, ele se aproveita das nossas atitudes, seja ela sendo má ou boas. Creio eu pelo lado mal, né? Que o diabo, irmão, ele só vai se aproveitar daquilo que vai decorrer, se inclinar para fazer coisas erradas. Lembramos a você, irmãos, que o ser criado não pode subestimar o Criador. Ou seja, o diabo ele é um ser criado. E o Criador foi o próprio Deus que o criou. Então, ele, como já foi falado, ele deve satisfação ao próprio Deus. É interessante até nós destacarmos, né, no comentário do irmão Evandro, algumas coisas que até eu nem entendo, Diácono Lúcio, irmão Evandro, por que de tanta preocupação. Nós às vezes entramos num assunto como esse, e ao invés das pessoas tirarem as conclusões, né, que esse livro tão maravilhoso traz para as nossas vidas, as pessoas às vezes se detêm em duas questões apenas. Uma em querer saber a origem de Satanás e a outra em querer saber onde aconteceu, onde Deus falou com Satanás. E isso, irmão, sinceramente, é um assunto completamente insignificante para nós. Como o nosso irmão Evandro já deixou claro, é tanto que o autor ele nem se preocupa em detalhar esses pormenores, exatamente porque não há uma preocupação do livro em relação a isso. E nem teria utilidade nenhuma para nós saber o ambiente que isso aconteceu, ou como Satanás aparece aqui, né, que é a dúvida de muita gente. Nós nem se deteremos a isso, porque não acrescenta muita coisa na lição. O que é importante nós destacarmos é aquilo que é perceptível no texto desde o início das primeiras leituras que são feitas, né? Que Deus, ele é um ser que nós sim reconhecemos a presença dele em todos os ambientes, em todos os lugares. Já Satanás não. O texto aqui é tão maravilhoso que Satanás ele só vai aparecer no máximo até o começo do capítulo 3, aí, final do capítulo 2, começo do capítulo 3. E depois até o capítulo 42, Satanás some da história porque
é lindo essa colocação do autor aqui em não enaltecer a pessoa do diabo. O diabo só aparece aqui para duas coisas: para fazer o mal e para passar vergonha diante de Deus. Ele faz o mal no começo, depois a história continua acontecendo e no final o nome de Deus é glorificado. E como diz aí alguns autores renomados, né, como o próprio Spurgeon colocou, Satanás é envergonhado, passa vergonha, né, por não ter as suas ideias acontecidas, por reconhecer que no final de tudo aquilo que ele alegava não passava de intuição, não passava de mentira, não passava de falsa ideia, falsa compreensão, provando que ele não sabe o sentido real das coisas. Como diz determinado autor, e como o próprio Jesus vai dizer, Satanás cogita apenas das coisas dos homens. Só entende das coisas dos homens, irmão. Só entende o que está aqui à nossa volta. Satanás não sabe de nada do que deva acontecer posteriormente, como o nosso Deus sabe. Irmão, se Deus quiser preparar todo um ambiente para o que vai acontecer daqui a 5 horas, ele já prepara. Satanás não, irmãos. Ele precisa esperar as coisas acontecerem no seu devido tempo para que ele tenha alguma participação nela. Por isso que o autor, ele não se prende a esses detalhes, porque não tem utilidade nenhuma, nenhum acréscimo espiritual para a nossa vida, a não ser entender claramente isso. Nem o próprio Jó vai falar a respeito de Satanás em toda essa história. Não vai citar nem o nome de Satanás. Então, é importante nós entendermos, irmãos, que as lições que nós tiraremos aqui serão completamente baseadas no tema Jó e a realidade de Satanás. Ele é um ser real, né? Nós não esconderemos essa realidade, mas ele não é tudo aquilo que muita gente tem colocado por aí. Discordamos em número, gênero e grau. Que não se ande por aí com o velho jargão de dizer vamos pisar na cabeça de Satanás, porque tem gente pisando na cabeça de Satanás alguns minutos antes e depois Satanás está lá com o pezão pisando na cabeça dessas pessoas, porque acharam que poderiam subestimar também a personalidade, essa pessoa maldosa de Satanás que não está preocupado em provar nada para ninguém, mas deixa para se aproveitar do ser humano nos momentos que ele mais está fragilizado. É a hora que ele mais ataca e que ele prejudica o homem. Então não vamos subestimá-lo, não vamos sair por aí pisando na cabeça da serpente. Cuidado aí com essas brincadeiras, porque às vezes o prejuízo disso no final ele é bem caro. Um ser criado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. E é interessante os nomes que ele recebe na Bíblia, né? Ele é chamado inicialmente de Lúcifer, depois vem para a antiga serpente, Satanás, Beuzebu, vem de adversário, né, que é o diabo, Satanás, acusador, quer dizer, vários nomes, e todos os nomes, não, nenhum é bom, né? Todos são ruins mesmo. É aquela velha história, parece que tem um bocado de máscara, né? Parece que se apresenta com várias facetas diferentes. E às vezes alguém pensando, mas como é que pode esse Satanás está no meio do povo, dos filhos de Deus, né, quando vai à presença de Deus? Aí eu vejo essa acontecimento como Judas no meio dos discípulos. Como algo super... Isso. Ou seja, Judas estava lá só trabalhando no contra, mas estava lá. E era contado como discípulo. Satanás, embora ele tenha cometido esse pecado, esse erro, ainda continua sendo filho de Deus. O próprio Jesus vai olhar para Judas em determinado momento e vai dizer um de vós é um diabo, né? Ele vai usar essa expressão. Um de vós é um diabo, já se referindo a Judas, né? Pelo seu comportamento. Então é algo supernatural, né? Isso é algo interessante, irmãos, que agora fez me lembrar algo. Interessante quando Jesus fala isso com Judas, dá-nos a pensar. Será se Jesus realmente, literalmente, ele quis dizer que no meio dos discípulos existia o diabo? Ou será se no meio dos discípulos existia um acusador? Porque a palavra diabo é acusador. E a palavra Satanás é adversário. E dá para a gente pensar, será se Jesus quis dizer literalmente diabo ou acusador? O termo aí é bem direto, né? Porque em dado momento Jesus vai olhar para Judas e vai dizer que no momento em que ele toma ali ele toca, né? Que ele recebe o bocado molhado,
próprio texto vai dizer que Satanás entrou nele, né? O texto é até bem pesado, assim, a gente lê uma expressão até bem pesada. Então, o sentido ali do que Jesus está colocando é exatamente esse ardid, né? Esse comportamento que é atribuído ao diabo, né? Você vê que em todas essas colocações que o Lúcio fez sobre a pessoa de Satanás, todas elas são inclinadas para um significado maligno, né? Maléfico, algo ruim. Então, a expressão de Jesus com Judas é exatamente deixar claro, olha, no meio de vocês tem um capeta aí, né? Tem um endiabrado aí, tem alguém que está possuído pelo diabo, né? A expressão mais clara. E isso até deve chamar a nossa atenção, porque às vezes o nosso ouvinte, a Terezinha até colocou aqui, dizendo o seguinte, a nossa irmã Terezinha comentando, ela diz o seguinte, nós sempre ouvimos que o diabo é poderoso. Eu fico muito assim com isso. Ela coloca poderoso e coloca um sinalzinho de interrogação. É exatamente uma questão, né? É que a gente sabe que o poder diabólico é um poder limitado. Quando a gente olha para esse caso de Judas, a gente já parte de uma ideia que precisa ser desconstruída. Às vezes as pessoas acham, Diácono Lúcio, que uma pessoa para estar possuída pelo demônio, ela precisa estribuchar, virar os olhos, cair, fazer aquele espetáculo todo, mas Judas estava ali, né? Satanás havia entrado no coração dele, né? Como a gente vai ver claramente o texto dizer isso, e ele vai estar lá como uma pessoa normal, fazendo mal, né? Fazendo um grande mal, inclusive traindo a Jesus. E isso precisa chamar a nossa atenção. E vê então ele com a natureza inclinada para o mal. Exatamente. Você vê que há um comportamento sagaz aí, né? Da parte do diabo, que quanto mais escondido ele atua, melhor para ele. Seus discípulos quem fazem, né? Parafraseando isso que o nosso irmão Diácono Cláudio está falando, é possível nós lembrar também aquela passagem que vai dizer que o Jesus olha para Pedro e diz assim, o próprio diabo pediu para cirandar. Exatamente. Satanás pediu para cirandar como trigo. Entendeu? Intercedi para que isso não aconteça. A gente não está querendo aqui atribuir nada para o diabo. Nós estamos dizendo assim que é possível acontecer essas coisas. Porque o diabo, irmão, realmente, ele vai até o próprio Deus. Se Deus permitir, irmãos, é o próprio Deus que está permitindo. Não porque o próprio Deus faz com que haja o mal. Mas aqui aconteceu, na cerca da vida de Jó, para que Jó ele viesse ser aprovado. É porque, na verdade, Evandro, quando Deus permite nós sermos tentados ou provados, ou até Satanás tocar na nossa vida, destruir tudo da gente, porque Deus sabe até o nosso limite. O limite que a gente tem. E o que vai acontecer? Deus, como conhece cada um de nós, Ele sabe que nós vamos suportar aquilo, como Ele sabia que Pedro não ia conseguir suportar, que Pedro até traiu Jesus, por 3 vezes mentiu. Isso. Não, nem conheço. Aí Deus, como conhece, sabe o quê? Que com a derrota de Satanás, o nome de Cristo está sendo glorificado. É importante a gente entender as limitações humanas. Jó não era uma pessoa perfeita, irmãos, né? Charles Haddon Spurgeon, ele coloca, inclusive, Jó, ele tem um comentário muito edificante sobre Jó, em que ele coloca ali que havia ali uma possibilidade de, pelo caráter de Jó desenvolver um sentimento soberbo. Quem sabe lá, irmãos, nós não vamos afirmar isso porque o texto não diz, se Deus não permite que tudo isso aconteça na vida de Jó, para que ele entenda que toda a dependência dele está em Deus, e lá no final ele reconheça o que ele reconheceu, que tudo realmente depende de Deus, depende do Senhor, que ele é dependente do Senhor, que ele não pode subsistir sem Deus. Então tudo isso é importante. O Tiago até coloca para nós o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 1, ele citando aí o livro que cita o seu próprio nome, né, Tiago, diz, as guerras e pelejas vêm de dentro de cada um de nós. Temos só que conhecermos a nós mesmos e fechar as brechas para que para ele não nos tentar naquilo que já está em nós, que é o pecado original. Exatamente. Quando o homem ele luta contra si mesmo, né, e ele procura
lidar com as suas fraquezas, saber como lidar com as suas fraquezas, o diabo perde esse espaço. Né? Porque tem gente, Diácono Lúcio, irmão Lúcio, os irmãos que nos assistem, que realmente exaltam muito a pessoa de Satanás. Às vezes até causa assim, um certo impacto. Eu já vi gente pregar sobre o diabo e no final ter que dizer, não, irmão, não fique com medo não. E isso é sinal de que você apresenta um ser que parece às vezes que foge do domínio de Deus. E não, irmãos. Nós precisamos parafrasear o que Lutero disse. O diabo, irmãos, ele tem o seu limite. Quando ele chega aqui diante de Deus e ele lança as questões de Jó, Deus é bem claro. Vá lá. Eu autorizo você tocar. Mas a vida dele não tire. Isso é sinal, irmãos, que ele depende única e exclusivamente da autoridade de Deus. Quem manda no negócio não é o diabo. Não é o diabo que dá a última palavra para a sua vida. Não é o diabo que decide se vai fazer isso com você. Se ele quiser qualquer assunto comigo ou com você, ele tem que pedir para o nosso pai. Diga a Deus. Tem que ir lá conversar com meu pai. É igual o namorado quando precisa namorar com a menina. Quando Satanás quer qualquer coisa com a noiva de Cristo, precisa conversar com o pai dela. Precisa ir lá, se dirigir até o pai e pedir autorização se quiser qualquer coisa. Então, claro, mais uma vez nós vamos bater sempre nessa tecla. Devemos subestimar o diabo? Devemos por aí sair brincando de pisar na cabeça dele? Nunca, irmãos. Porque ele tem, ainda que um poder limitado, mas tem. E nós somos fracos. E nós somos pecadores. Nós somos fracos. A Bíblia diz que nós temos precisamos... munições para Satanás. Exatamente. Nós precisamos apenas entender que lá no final de tudo, Satanás já está com a sua vida destinada, o destino dele já está traçado, a guerra ele já perdeu, porque a própria Escritura diz que ele já está condenado, Está determinado já foi determinado o destino dele. O que é que resta para o diabo agora? Trabalhar para tentar seduzir alguns dentre o povo de Deus para tentar arrancar da presença do Senhor, para que possa tragar as suas almas. Fora isso, irmãos, não existe outra coisa. E é nesse ponto, como disse nosso irmão Tiago, que nós devemos nos preparar. Amém? Então, eu creio que em Cristo, em Deus, nós teremos aí grande capacidade de vencer. Nós não temos poder não, mas como o nosso diz Deus tem. que Satanás ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Em outras palavras, ele está ali olhando, nos observando. Exatamente. Todo o tempo ali olhando, procurando uma falha, um defeito nosso, alguma brecha que nós damos para ele poder agir. Interessante, Diácono Lúcio, que esse versículo de 1 Pedro 5,8, ele vai falar os dois nomes dele. Vigiai e sejais sóbrio. Porque o diabo, vosso adversário, ele vai citar os dois nomes. Porque justamente, irmão, ele está ao nosso derredor, bradando como leão. E aí eu queria até pegar aqui o gancho do nosso irmão Evandro, para deixar outra coisa clara, irmãos. Que às vezes, alguns pregadores parece que deixam passar despercebido. Irmãos, Satanás não é adversário de Deus. É nosso adversário. Isso, porque ele não tem como lutar com Deus. Não tem, irmãos. Olha, o dualismo, existe uma ideia, um pensamento filosófico, conhecido como dualismo, que coloca aí o diabo como inimigo à mesma altura de Deus, como se Deus representasse o bem, o diabo representasse o mal, e os dois traçassem uma guerra pela vida do ser humano, pelo mundo, pelo domínio das coisas. É por isso que na internet, nós até já mostramos essa imagem aqui, você vai ver aquela imagem que tem uma queda de braço entre Jesus e Satanás. Irmão, essa ideia, esse dualismo não existe. Isso é conversa, isso é história de carochinha, irmãos. Eles confundem isso aí com a luta que Satanás teve com um anjo. Exatamente, mas não com Deus ele não tem como. Não existe. Olha, o diabo, irmãos, ele não é adversário de Deus. Deus não tem adversário, irmão. Se Deus quiser aniquilar qualquer coisa, ele aniquila. Acaba com tudo e pronto. Acaba. Ele é nosso adversário. Por isso que o texto vai dizer, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. E ele não sabe quem é que ele vai tragar, não. Ele está procurando alguém que dê alguma legalidade para ele. Então, é importante destacar isso, porque às vezes as pessoas
muitas vezes, mais uma vez repetindo, pregam sobre o diabo e colocam como se o diabo fosse aquela pessoa que estivesse sempre perturbando Deus, surpreendendo Deus, fazendo o que Deus... Não, irmão. Não existe isso. Não existe. Deus já destinou o futuro do diabo. O tempo agora que precisa se cumprir para que as coisas venham acontecer, mas já está destinado. Em cima disso, entra um comentário da nossa irmã Damares, né? Que ela vai dizer o seguinte: o diabo só entra se ele tiver legalidade. Exatamente. Se não E a tiver... legalidade quem dá É nós. É como se ele estivesse do lado de fora e nós estivéssemos do lado de dentro. Se a gente abrir a porta, ele entra. Se não abrir, ele fica do lado de fora, irmãos. E aí é por isso que o texto bíblico vai nos dizer: resistir ao diabo, e ele fugirá. ele fugirá, irmão. Se você resistir, a única coisa que o diabo vai poder fazer é fugir. Porque não tem Ficar, ele como- não vai ficar perdendo o tempo dele. Ele vai procurar outra porta para ele entrar. Então, essas são as lições e conclusões que nós queremos compartilhar com os nossos irmãos a respeito da personalidade de Satanás. Não dizer aqui que o diabo vai sair por aí fazendo o que quer e o que acha e nós... É. Não. Um ser dotado de personalidade. Ou seja, o diabo é dotado de personalidade. É uma pessoa que apresenta-se como tal. Ou seja, ele assume atributos de um ser pessoal. Ele fala, possui capacidade argumentativa. A gente vê quando ele fala com Deus, né, conversando com Deus. E o interessante, que eu já citei na lição passada, vou citar de novo, ele é um ser tão perspicaz e inteligente que ele te fala, na leitura, ele falando com Deus e diz: toca então em tudo que ele tem, Deus. Aí Deus disse: não, te dou autoridade para tu ir. Ou seja, querendo que Deus fizesse mal a Jó. Exatamente. É por isso que a Bíblia diz, irmão, o próprio Tiago vai dizer, né, parafraseando o que o Tiago colocou aí, que Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Então, olha aí como o diabo é perspicaz, como ele é astuto. O intuito dele era fazer com que Deus ferisse o homem com a maldade. Aí Jó ia ter motivo para dizer. Jó ia ter motivos aí plausíveis para se levantar e acusar Deus de alguma falta que ele tivesse. Mas Deus, irmão, sendo onipotente, sendo super, muito mais inteligente, perfeito, não, senhor, eu não preciso fazer isso, não. Quem tem esse desejo é você. Vá lá e faça, que você vai ver os resultados aí que serão completamente diferentes daquilo que você espera. Então, Satanás não é nada de besta. Ele é muito perspicaz, ele sabe como fazer as suas artimanhas, como jogar o laço, como pegar aquele crente que está desprevenido, que acha que é o super crente, que acha: não, eu tenho Deus no meu coração, jamais você é atingido. Esses pensamentos a gente vê que são falhos. Porque nós somos falhos. É uma outra questão a se pensar, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com esse evangelho que às vezes tenta colocar... Triunfalista, né? Esse evangelho triunfalista, essa ideia de que o crente não passa por problemas, essa teologia da prosperidade que às vezes coloca o crente como um ser intocável, que... Isso tudo é história, irmãos. Isso não existe. Nós vamos ver aqui, alguém pode até pensar, Diácono, mas isso não é bobagem. A gente sabe que Satanás... Não, irmãos, tem doutrinas por aí, tem seitas por aí que colocam que Satanás, ele não é esse ser. Ele não é essa pessoa que tem aí essas personalidades, né? Que acreditam que Satanás sei lá, como muitos acreditam por aí, que o Espírito Santo é apenas uma força, né? Uma força que em atividade produz alguma coisa. Não, também é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Satanás é uma pessoa que tem vontades, tem desejo, pensa, fala, age. Tudo isso são características de pessoas. Se não fosse, a maldade não estaria acontecendo aí. Que parte muitas vezes da sua própria mente. É ele que maquina o mal, é ele que calcula o mal, é ele que planeja o mal. Você vê que ele já vai aí com o negócio todo montado. Também tu cerca ele de bens. Ele já observou que Jó era uma pessoa bem sucedida na vida. Abençoado e próspero. Ele já observou que a família de Jó era uma família bem estruturada. Ele já observou que as riquezas de Jó estavam ali para comprovar que ele era uma pessoa abençoada. Então, ele já vai com a maldade toda preparadinha. Toda pronta. A vantagem é que você vê, é só você ler a tentação de Jesus.
Você vê Jesus lá no monte sendo tentado, o diabo já está com o plano todo arquitetado. Pula, homem, que está escrito. Não, tá tudo direitinho. Não, faça assim. Ele já está com tudo preparado, irmão. Ele é uma pessoa, e uma pessoa maldosa, por sinal. Doida para ver aí o mal acontecer contra as nossas vidas, né? No segundo ponto, nos fala sobre o livro de Jó e as obras de Satanás. No livro de Jó, que nos diz aqui que apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano, ou seja, a sua função é da sua natureza provocar dor e sofrimento aos seres humanos. É a maneira vingativa dele ou seja, já que Deus me condenou, já que eu estou já determinado para ir para o inferno, eu vou perturbar as criaturas que ele fez. Eu vou perturbar o ser humano. Eu vou atribulá-lo. Eu vou tentar levar o máximo que eu puder junto comigo. Vou levar para o buraco aí um bocado, né? Esse é uma das características de Satanás, provocar dor e sofrimento ao ser humano. Porque ele tem essa característica, natureza pecaminosa. Agora, uma coisa eu digo, eu creio que pela Escritura, Satanás nunca enfrentou, desde o dilúvio até aqueles dias, nunca enfrentou alguém como Jó. Ele achava que ia ser fácil, mas foi uma presa dura mesmo que ele não conseguiu. Exatamente. E aí eu gosto de parafrasear isso, Diácono, com aquilo que acontece no Éden, né? Eu vejo, irmão, Satanás como aquele ser criado por Deus, frustrado. Sabe aquele ser que queria para si aquilo que Deus deu ao homem? Aquilo que é notório, irmãos, em tudo aquilo que a gente lê, que o sentimento do diabo, de Satanás, parece ser aquele sentimento assim de inveja mesmo do ser humano, de pensar, pois eu vou me vingar nele. Porque se a gente leva em consideração que os textos de Ezequiel, né, de Isaías, estão falando a respeito de Satanás, nós teremos que aceitar a história que está citada lá. E aí o que acontece? Tudo que Satanás queria era se colocar acima de Deus, né? Era fazer com que a glória que é de Deus fosse atribuída a ele. E aí, quando ele cai, quando ele se torna Satanás, a gente vai ver Deus criar o homem sobre a terra, dotado de muita coisa maravilhosa, dotado de muita coisa que com certeza Satanás queria. E aí agora a gente vai ver o sentimento sendo transpassado por ser humano. Você vê que Satanás, quando ele está lá com Adão e Eva, né, em forma de serpente, ele vai deixar bem claro o seguinte: não, essa história de que Deus falou isso não existe não. Se vocês comerem, você vai ser como Deus. Quem é que queria ser como Deus? Quem queria ser como Deus era ele, irmão. Então, ele transmite aquele sentimento malicioso, maldoso, de tentar colocar no coração do ser humano que o ser humano precisa ser igual a Deus. E aí, Diácono Lúcio, eu me assusto com isso agora no século XXI. Porque tem agora uns semideuses aí agora no nosso meio. Gente que às vezes se acha a quarta pessoa da Trindade, se exalta assim, se considera mesmo. A gente vê que tem pessoas que, como Jesus profetizou, deixou claro que muitos viriam em seu nome, que se consideram os tais, né? E isso é preocupante, porque quando você vê, irmãos, uma pessoa se considerando muita coisa, querendo ser igual a Deus, querendo ser o próprio Cristo nessa vida, não tenha dúvida, o coração dessa pessoa está alimentado por um ser chamado Satanás. É o único que quer que o homem seja igual a Deus. Você pode ter alguém dessa maneira dentro da igreja? Rapaz, esperamos que não, né? Eu quero acreditar que não, mas hoje está um duelo tão grande em se tratando de dons espirituais, de espiritualidade, que tem gente que às vezes quer transmitir uma imagem assim sobre si mesmo, que às vezes não é. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando de si mesmo que eu penso, humano, isso não é uma pessoa, isso é um semideus. Essa pessoa não erra, essa pessoa não falha, essa pessoa não peca, essa pessoa sabe de tudo que acontece, não erra em nada, essa pessoa é um semideus. Ou então um verdadeiro fofoqueiro. Ou então é alguém que está se comportando aí, né, de forma completamente avessa à realidade. Então, mas
Mas voltando aqui para a lição, e aí de repente pode machucar alguém. Né? Não é o nosso intuito machucar ninguém, né? Misericórdia. Então vemos aí. O diabo atingiu as posses, atingiu tudo. E quando viu, então, dizem que o maior temor de Jó era a sua família. Por quê? Porque ele se preocupava tanto com a família que ele até orava e fazia sacrifício diariamente pela sua família. Mas ele viu também sua família ser destruída. Sua família acabar. Mas mesmo assim ele foi e continuou fiel. E aquelas palavras que até hoje a gente vê em louvores, vê pregadores dizendo, muitas pessoas, nu havia o mundo nu. Eu irei. Interessante, Diácono Cláudio e Diácono Lúcio Leal, que quando fala em dois sofrimentos, sabemos que existe um intuito do diabo acerca de provocando dois sofrimentos na vida de Jó. Sabemos que ele perdeu tudo, bens, família, doença. Saúde. Mas o interessante é que a única coisa que o diabo queria era que Jó blasfemasse. O interessante é que o nosso irmão Cláudio falou acerca, que vocês que estão nos acompanhando, falou acerca de quando ele conduziu Jesus a um pináculo bem alto e disse, pula daí que nas escrituras diz que os anjos darão ordem a teu respeito. E o interessante, irmãos, que nós pensamos algo interessante, é que quando ele foi um anjo decaído, foi lançado para fora do céu, interessante que não estamos atribuindo nada aqui aos anjos, certo? Mas a gente até vemos aí nos nossos dias contemporâneos, pessoas atribuindo louvores aos anjos, atribuindo glória aos anjos. O interessante, irmãos, que aquele que pensou que teria glória para si, se arrependeu. Eu acho que ele se arrependeu. É porque, na verdade, como está lá registrado tanto em Ezequiel como em Isaías, ele diz o seguinte, e tu dizias no teu coração, Isso. subirei na mais alta nuvem, acima do trono de Deus. Olha aí como ele já começa. O coração dele se inclinava para se estabelecer. Aí é uma ideia de estabilidade. Ele queria se estabelecer, não queria ficar na mesma altura, ele queria estar acima, né? Essa é a preocupação. É por isso que, claramente, lá o texto que vai se referir ao retiro, né? Que é onde é falado sobre essa história, né? Se você quiser ler depois, você lê Ezequiel capítulo 28, ali tem uma narrativa muito interessante. Isaías 14 também. Isaías 14 também, falando lá sobre Lúcifer. E aí você vai descobrir o que era que tinha por trás do sentimento desse querubim, que era um querubim ungido, estabelecido, né? Ele tinha sido colocado ali por Deus para fazer tudo aquilo. E o poder de Satanás ali, a gente vê que é um poder tão influenciador que quando outras passagens vão narrar sua queda, né, com ele vai a terça parte dos anjos. Então você vê que ele tinha uma capacidade realmente. Ele era dotado de grandes capacidades. Ele até hoje ainda tem essa facilidade de convencimento, né? De convencer as pessoas a se dirigir para o errado. Infelizmente, é assim que Satanás trabalha. Ele apresenta um negócio bonitinho, mas no final ali, alguma coisa de ruim está ali esperando. O interessante é que, para a gente tirar esse pensamento de que Satanás é super poderoso, Isso. podemos ver o quê? Que ele é um anjo, assim como os poderes que ele tem, os demais anjos também têm. Exatamente. Isso mesmo, Diácono. É isso que eu estou querendo me referir. É que quando os anjos chegavam perante aos servos de Deus, e os servos se prostravam perante eles diziam, não se prostre perante mim não, que eu também sou como você. Eu adoro aquele que é dono de toda exaltação e todo poder. Eu poderia até deixar passar, mas eu não vou deixar passar não, irmãos. Porque assim, tem algumas músicas do nosso meio que às vezes são... Nós vamos ver na escritura que sempre que um anjo aparecia perante um homem de Deus e os homens se ajoelhavam, esses anjos, em todas as passagens que eu li, todas as vezes que eu li a escritura, eu vi os anjos dizer, levantem, Isso. levantem, eu não sou digno de receber adoração, adore só a Deus. João vai passar por isso.
Né? Você vai ver João se prostrar perante o anjo e o anjo vai dizer, não, adore a Deus, a glória é de Deus, não se prostre diante de mim não. Nunca aceitaram. Anjo nunca aceitou glória para si, a não ser o diabo, que queria que quis se corromper. Essa aí é a diferença, né? Mas tem uma música hoje, eu sou pentecostal, né? Admirador do falar em línguas, satisfeito demais com as profecias que vejo, alegro muito o coração. Mas, meu irmão, tem umas coisas no nosso meio que é de se pensar. Existem umas músicas aí, de repente você está cantando uma música aqui, né? Não sei o que, não sei mais o que, e desceu Miguel. Quando muitas vezes nessas músicas se mais exaltam os anjos do que o próprio Deus. Música que só falam de anjo. Eu vejo um anjo do Senhor na tua porta. Eu vejo uns anjos fazendo isso. O anjo do relâmpago, né? Uns anjos. E tudo é anjo, anjo, anjo. Eu não tenho muito problema com algumas ideias que eu vejo por aí, não. Mas, irmãos, a gente precisa entender que toda a glória deve ser exclusivamente para Deus. Anjo não recebe glória, anjo não tem decisão própria, anjo não faz o que quer, anjo precisa ser coordenado por Deus, inclusive o diabo. O pessoal diz que quando Deus quer, até o diabo abençoa se for preciso, porque Deus quer. Os anjos que vão vir à terra para ministrar alguma coisa, para falar alguma coisa, todos são mandados por Deus no seu devido tempo, na sua devida posição. Mas, irmãos, esse negócio da gente dar glória a anjo, se ajoelhar diante de anjo, adorar com louvores a anjo, precisa chamar nossa atenção e precisa nos preocupar. Porque Jesus disse, deixou bem claro, o próprio Deus disse, não existe outro Deus além de mim. Ele está querendo dizer que não existe adoração para nenhuma outra criatura que não seja Ele. Então, tenha cuidado com isso, tá? Observe algumas letras, né? Observe. Porque eu citei essa música agora não por outra coisa, é porque nessa música tem dizendo assim, olho de fogo, sapato de fogo, toda aquela narrativa de Jesus lá em Apocalipse, que tem os olhos como chama de fogo, aquela coisa toda. Mas aí a música vai, olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo, mas desceu Miguel, o arcanjo de guerra lá do céu. Eu pensei que quem ia descer era Jesus, quem desceu foi o anjo. Então, adorar anjo, irmãos. Então, a gente está posicionando isso para que fique entendido que o mesmo intuito de Satanás aqui pode ser o de outros anjos aí. De querer adoração para si, de querer estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. E nós não podemos aceitar essa falsa ideia. Pronto. Acusar, que é uma das funções de Satanás. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Eita, Jesus. Foi o que ele fez com Jó, e o diabo acusou de praticar uma religiosidade movida por interesse. Assim como fez posteriormente com Pedro, querendo cirandá-lo, que nós já citamos, né? Então vemos aí que ele é daqueles que está sempre acusando, sempre procurando um defeito para apontar as pessoas, né? Já está mexendo comigo aqui para me mexer no assunto aqui. Eu queria só apenas citar só um versículo, se nós tiver tempo. Eu queria que o Cláudio abrisse a Bíblia aí. Zacarias, capítulo número 3, a gente até falou acerca desses assuntos no trimestre passado. Capítulo 3 de Zacarias, versículo 1. Versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Ou seja, para lhe acusar. O que eu quero enfatizar nesse comecinho de noite, irmãos... Pode voltar aqui? Pode. O que eu quero enfatizar nesse comecinho de noite é que o papel dele é esse mesmo. Observe que ele vai sempre estar lá, diante de Deus, atrás de acusar, irmãos. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer, irmãos, que nenhuma acusação há naqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, eu estava marcado aqui, mas eu já desmarquei aqui, eu não vou mais pontuar não. Mas o Lúcio falando aqui sobre essa questão que o autor ele coloca duas características aqui bem diretas, né? Tentar e acusar. Eu ia ler um texto aqui, mas a gente precisa correr, porque já são 6h10, irmãos. Mas a gente precisa correr.
A questão que eu queria colocar aqui perante os nossos irmãos que estão nos assistindo é a seguinte. Irmãos, o autor da nossa lição, ele coloca aqui claramente essas duas qualidades que o diabo tem em si mesmo. Péssimas qualidades. Péssimas qualidades, por sinal, né? O Tiago até coloca o seguinte: não creais em todo o espírito, mas fazei provas se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Exatamente. E né? usando o nome de Deus. E usando o nome de Deus, o que é pior. E aí o Lúcio colocou aqui sobre a questão de acusar e tentar. E Lúcio, você está mexendo num ponto aqui que muito me preocupa. Porque hoje eu nunca vi uma sociedade tão detentora de um poder chamado poder da acusação. Você já percebeu que, você que está nos assistindo, já percebeu que as pessoas têm muita facilidade em acusar as outras pessoas? E eu queria lançar para você pensar juntamente conosco. Esse sentimento que leva uma pessoa, seja ela crente ou não, a acusar as outras pessoas, porventura, não é também uma das artimanhas de Satanás no coração do povo para executar os seus desígnios? Será que a gente não deve se preocupar também, irmãos, com isso? Será que a gente tem o direito de sair acusando as pessoas se Deus, o próprio Cristo, se posiciona como advogado delas? Será que o nosso papel é acusar as outras pessoas que estão à nossa volta? Ou nós não fomos chamados para isso? Será que nós não estamos... Será que o diabo não está olhando para algumas pessoas? Eu vou usar isso daqui para fazer o que eu deveria. É desse jeito mesmo. Aqui no tentar, nós vemos o que ele fez. Ele impulsionou, ou tentou, os sabeus e os caldeus, que eram um povo nômades, que não tinha nada a ver eles irem atacar lá Jó, porque eles eram um povo que não se mantém em um local fixo, está sempre andando, são nômades. Mas eles foram tentados por Satanás para ir lá e destruir tudo de Satanás. Então, é possível sim. Ele vê aquelas pessoas em que ele pode utilizar para fazer o seu intento. Aí, e outra coisa, Satanás é um espírito. Ele não pode agir por si só, né? Ele não pode sair fazendo Ele não tudo. tem corpo. Ele não tem corpo. Ele precisa agir por intermédio das pessoas. Então, é mais um motivo para a gente ter todo o cuidado necessário para que, ao invés de sermos uma ferramenta nas mãos de Deus, não estejamos sendo uma ferramenta nas mãos do diabo. Assim como Deus usa as pessoas, o diabo também usa. E se nós não tivermos cuidado, ao invés de ser um canal de Deus para a vida das pessoas, nós estaremos sendo uma ferramenta do diabo. Porque eu não vejo necessidade, Diácono Lúcio, na vida de um ser humano, eu não vejo legalidade, ou eu não vejo disposição, ou direito, assim melhor dizendo, na vida de nenhum ser humano. Ninguém tem direito de acusar ninguém. Né? Ninguém é perfeito. Ninguém. E outra coisa, irmãos, nós estamos aqui em corpo pecaminoso. Não existe perfeição em nós. É por isso que a Bíblia diz que existe um advogado. O advogado, ele age mediante a acusação do acusador. O papel de acusador é do diabo, irmãos. A igreja não pode estar perdendo tempo acusando, tentando as pessoas, né? Quem deve fazer esse trabalho de tentar as pessoas, de acusar as pessoas, Apocalipse vai nos dizer isso, 12:10. O acusador dos irmãos, que acusa de dia e de noite, é Satanás, irmão. Mas infelizmente tem pessoas trazendo para si esse poder. O poder. Tem gente que passa o dia e a noite todinha acusando os irmãos. Vigiai e sejais sóbrios. Porque não é um papel nosso. Então nós não podemos deixar o nosso papel de lado, que é de pregar o evangelho e mostrar que existe um advogado. E fazer o trabalho. Fazer o papel do diabo acusando as outras pessoas. Fazer a função de outro, né? O terceiro ponto para nós encerrarmos, né? Que já Eita, 6:500. A queda e ruína de Satanás. Aí nos fala aqui do vocábulo ocaso, né? Se referindo à ruína de Satanás, ou seja, algo que já está, que nós já comentamos, que já está determinado e que de forma íntica Satanás já sabe da sua derrota. Ele já é consciente de que ele vai ser derrotado, que já está marcado o dia da sua derrota.
o ocaso aqui no livro de Jó acontece exatamente quando Satanás descobre por si só que tudo aquilo que ele pensava sobre Jó não era verdade. Esse é o fracasso, é a queda, é a derrota de Satanás no livro de Jó aqui. É quando Jó toca na família, é quando Satanás toca, na família de Jó, toca nos bens de Jó, toca na saúde de Jó, e em nenhum desses momentos Jó atribui a Deus falta alguma, nem blasfema contra Deus, nem culpa Deus por nada que aconteceu. Esse é o fracasso de Satanás. É nessa hora que ele diz, passei vergonha. E o interessante é que durante toda essa acusação que é feita por Satanás e pelos amigos de Jó, Deus se mantém em silêncio. E aí eu até anotei um negócio aqui, irmãos. Eu deixei anotado bem aqui no cantinho. O silêncio de Deus, irmão, não significa que Deus não está presente, não. Ou nos abandonou, né? Alguém pode até estar passando por esse momento, né, aí nos assistindo. O silêncio de Deus não significa que Deus não está presente, não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus, irmãos, significa que Ele está acompanhando tudo, significa que Ele está trabalhando. E no final aqui do livro de Jó, o silêncio de Deus valeu mais a pena do que se Deus tivesse passado todo esse tempo falando. Eu creio que Deus ficou em silêncio e se alegrando com a atitude de Jó. Toda aquela tentação, tudo aquilo acontecendo na sua vida, e ele não blasfemava contra Deus, e Deus se alegrava cada vez mais com aquele acontecimento. Eu fico imaginando se fosse alguns de nós. A primeira coisa que a gente tinha dito, cadê Deus? Por que Deus não fala comigo? O que está acontecendo que Deus... É difícil. Eu já passei um momento parecido. Já passei um momento parecido com esse em se tratando do silêncio de Deus. Não tem nada mais doloroso do que o silêncio de Deus, irmão. Você procurar na esquerda, na direita, na frente, na trás, em cima, embaixo, e você não escuta nada, você não sente nada. Deus está em silêncio. Aí de repente ele aparece, acabando com tudo que é mais expectativa e triunfando sobre o problema e aparecendo da forma que ele aparece aqui no livro de Jó. Então, guarde isso, né? Se você tem passado por dias assim, o silêncio de Deus não significa que ele não está presente. Ele pode estar do lado aí, acompanhando tudo e tirando conclusões da sua vida. Se você está o agradando, se você está o decepcionando, se você está como Jó aqui, sendo a alegria de Deus, inclusive perante o próprio diabo. Dizendo, nesse aqui eu tenho certeza que eu não me confundo, nesse aqui eu posso falar, nesse eu posso dizer que é isso, que é aquilo. Então, o silêncio de Deus, pode ter certeza que, como ele é onipresente, ele está bem aí presente. Se ele não está falando é porque não chegou o tempo dele falar ainda, mas uma hora ele fala. Será que nós, simples mortais, podemos dizer, pode vir tentação, pode vir que nós vamos resistir, Deus vai se alegrar conosco? Será que nós podemos... Se eu puder pedir o contrário, eu peço, irmão. Não venha não, pelo amor de Deus. Fique por aí enquanto eu vou me preparando. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu acho que é desvantajoso para nós, irmãos, tentar subestimar esse tipo por isso que quando aquela palavra que você fala, quando a gente lê o livro de Jó, a gente fica constrangido em não ter aquela mesma capacidade que Jó tem. Tem que reconhecer que ele para nós é um exemplo de comportamento, não tem como não aprender, irmão, não tem como não aprender com esse livro. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem início dramático, mas um final apoteótico. Um final de vitória. Nós devemos ter consciência que toda luta que nós passamos tem fim. Não é uma luta infinita. Todas elas chegam ao final. Agora basta nós estarmos seguros em Deus para aguardar esse final e sabermos que vamos ser vitoriosos. Exatamente. Então vemos aí que a graça estava oculta, mas estava lá. A graça de Deus não se mostrou durante toda aquela ocorrida em que estava acontecendo com Jó, a sua terra sendo devastada, seus filhos mortos, sua riqueza sendo dizimada, sua saúde ali num estado terrível, que eu não quero muito falar aqui, que nós vamos falar em lições na próxima lição a gente vai tratar exatamente sobre o drama de Jó, o sofrimento de Jó. Mas nós vemos que em tudo isso estava lá.
E eu não sei se é porque eu gosto dessa frase, eu não sei se é porque eu gosto de frase de efeito, mas eu gostei dessa frase, ó. A graça estava oculta, mas estava lá. Às vezes, irmãos, Deus está em oculto. É como se fosse, exemplo de hoje, é como se você não vê as estrelas. Nós não estamos vendo as estrelas aqui, mas nós sabemos que ela está lá. Está lá, exatamente. É algo que a gente não vê, mas que existe, tem certeza que existe. E isso, eu acho lindo isso, Diácono Lúcio, irmão Evandro, nossos ouvintes, porque isso é fé. É fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Não vê. Então, aqui para mim, Jó é um dos maiores exemplos de fé que existe. Ele sabia que Deus estava por ali, que se ele não soubesse, ele não estava fazendo pergunta para Deus, ele não estava falando com Deus, ele sabia que Deus estava ali, ele não sabia onde, mas Deus estava lá. Né? Tem até um louvor muito lindo aí que diz Deus estava lá. Então, o que eu acho lindo aqui é como o Espírito Santo, nós não estamos vendo, às vezes nem sentindo, mas ele está presente. Sabemos que ele está presente. Porque ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos o seu nome, ele estaria presente ali. Porque tem 3. Aqui tem 3, né? Contando com os irmãos aí que estão aí, fecha os 10 aí brincando, né? E a gente sabe que isso é fé. Jó que é um modelo de fé para as nossas vidas. E Jó, como diz no ponto aqui, e o testemunho de Deus, ou seja, o próprio Deus testemunhou da fidelidade de Jó. Quem não queria Já pensou? desfrutar de uma experiência como essa? Deus dizer para Satanás... Eu penso que todo cristão salvo, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, tem no coração aquele sentimento, não vou dizer de querer ser igual a Jó, porque isso é inveja, mas aquele sentimento de dizer assim, tudo que eu queria era que Deus olhasse para mim e testemunhasse a meu favor. Deus tivesse prazer na minha vida. Né? Que Deus olhasse para mim. Eu não tenho medo de dizer isso. Tudo que a gente quer é isso, irmão. Ter uma vida que agrade a Deus, uma vida segura em Deus. Que Satanás apareça lá para nos acusar e dizer, não, esse aqui não. Esse aqui eu conheço, esse aqui se comporta. Porque às vezes o nosso comportamento é decepcionante para Deus. Decepcionante. Às vezes as nossas atitudes são decepcionantes. Diz a Bíblia que a gente entristece o Espírito Santo. Nós entristecemos, e irmãos, até o apagamos como chama. Corremos o risco de extinguir o Espírito da nossa vida por causa do nosso próprio comportamento. Então, no todo cristão, irmãos, queria ter uma experiência como... Eu tenho para mim que quando o Jó descobrir, porque ele não descobre, né? Aqui é uma coisa que ele só vai descobrir lá na eternidade quando ele chegar lá. Mas quando o Jó descobrir que por trás de todo esse plano tinha Satanás ali e Deus testemunhando a seu favor, vai ser uma alegria para esse homem. Esse homem vai ter prazer, irmão. Vai ser uma alegria incontestável. Esse homem dizer, eu não sabia disso, mas... é uma alegria incontestável saber que Deus se alegrou pelo que eu fiz, de que mesmo sem saber que era o diabo ou Deus, eu me comportei como Deus queria que eu me comportasse. Interessante isso aí, que ele, mesmo sem saber de onde vinha todo esse mal, se era de Satanás ou de Deus, ele aceitou. Porque uma coisa, como a gente até já citou aqui, uma coisa é eu saber, é Deus levantar alguém aqui, o Diácono Lúcio profetizar na minha vida, olha, Deus está dizendo que você vai passar por isso e aquilo. Outra coisa, irmão, é passar por tudo isso e não ter nenhuma consciência de que o diabo está por trás disso, que está acontecendo uma conversa entre Deus e o diabo em algum lugar, e simplesmente suportar com naturalidade, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo se rapando ali com cacos de pedra, mas sem atribuir culpa a Deus, sem acusar a Deus. Você vê na expressão quando ele diz, Deus me deu, Deus tomou. Ele tinha naturalidade. Ou seja, Deus me deu todas essas bênçãos, mas ele quer tomar agora? Pois tá bom, pode tomar. Não tem problema nenhum, eu continuo servindo. É aqui, não sabia ele que era Satanás que estava exatamente. E aqui é exatamente o ocaso, né, de Satanás. É aqui que Satanás naufraga, irmãos. É aqui que ele afunda. É aqui que ele cai. É quando Jó abre a sua boca e diz, eu vim nu, eu vou voltar nu, foi Deus que me deu, ele também que tomou, bendito seja o nome dele, eu não quero saber o que eu perdi, o que eu deixei de perder, eu quero saber se no final das contas Deus continua comigo. Interessante, irmãos, que você falando aí acerca de se Deus vai testemunhar de nós, eu queria dizer algo interessante. É que a Bíblia vai dizer que Deus
está com os olhos como de fogo, contemplando os bons e os maus. Agora, se Deus vai testemunhar de mim, de você, isso vai depender de cada um de nós. Vale lembrar que as nossas obras estarão diante de Deus no dia do juízo. Mas haverá, né? Mas na verdade vai ter um juízo para nós servos de Deus, mas não é um juízo Condenatório, né? Mas é um verdade, juízo de bênçãos, né? Exatamente. E aí vai ser o dia, irmãos. O dia em que a gente vai ter para nós, vou utilizar a palavra se orgulhar, mas não é essa palavra, não gosto muito dela não. Mas o dia da gente se orgulhar de tudo que a gente fez pelo reino, né? De tudo vai ser algo triunfante. Vai ser algo maravilhoso, irmãos, para aqueles que servem e sofrem pelo Evangelho. Eu estou estudando um assunto sobre a questão de você servir, de você ser servo de Deus, de você realmente servir a Deus da forma que deve servir. E isso aqui não vai render glória para nós aqui não, e nem deve render, a gente não deve procurar isso. Mas naquele grande dia, maravilhoso, irmão, vai ser uma sensação de tranquilidade, de dever cumprido. Eu acho que todo cristão deve sonhar com esse momento. Saber o que a gente fez. Imagina alguém chegar lá com as mãos vazias, como o texto diz, sem nada nas mãos, né, perante Deus. Só a salvação. Só a salvação. Mas é o suficiente. Entrou mesmo assim porque de tabela, bateu na trave, quase nem entra, né? Veja aí os comentários que a gente entrar na decepcionante. No momento aqui o povo tá só ouvindo mesmo, viu? Aí, muitas glórias a Deus aí, né? Graças a Deus. Vamos para a conclusão que a gente ainda vai para o culto, né? Exatamente. Conclusão. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com sabedoria ou perspicácia ou inteligência, ou seja, não é um burro não. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como é que age. Ele sabe como é que vai derrubar a sua vida. Quando ele vai para você, ele já vai com tudo calculadinho. Já está tudo preparado. Ele já lhe observou, já ficou ali rodeando o seu redor, já observou, viu qual é o seu ponto fraco, quando ele vai, é um laço certo. Eu estudei uma vez que a palavra Satanás, né, adversário, ela parte de um princípio, né, de uma ideia, como se uma ideia de buscar na fraqueza, de bater na fraqueza. É aquela ideia que alguns autores colocam de você vai bater para formar um negócio assim de ferro, por exemplo, né? Você vê onde está trincado e você tem que bater ali para untar, para unir. Satanás é aquela imagem que ele observa ali onde está aquela fraqueza e ele bate exatamente naquilo que você tem necessidade, né? Exatamente na sua fraqueza é onde ele age. É exatamente aí que nós vamos ter que entender, que é aí que nós vamos ter que perseverar. E também nós devemos entender que Satanás também, como está lá em 2 Coríntios 11, 14, 15, que ele pode também realizar maravilhas. Mas isso no intuito de quê? De enganar. Exatamente. Algumas pessoas até acham que ele não interfere na vida humana, né? O próprio autor ele colocou aqui que, nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Ele pode interferir. Às vezes eu vejo alguns crentes dizendo, nem Satanás pode... Irmãos, dependendo da ocasião, nós vamos ter um texto aqui, eu fiz questão de anotar, de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, em que Paulo, ele não consegue fazer uma determinada viagem, ele mesmo vai alegar isso, né? Se vocês quiserem ler, 1 Tessalonicenses 2,18, eu queria estar com vocês, mas Satanás me barrou, me impediu, né? E aí ele está parafraseando Romanos capítulo 1, versículo 13, do tanto de adversidade que teve para que ele não conseguisse viajar, né? A gente vai encontrar isso em vários momentos aí. Daniel também, né? Daniel. Paulo vai deixar bem claro, irmãos, que a gente não deve ignorar, né, essa capacidade que o diabo tem de agir contra as nossas vidas, de tentar nos barrar, de tentar nos parar. Tem muita gente que parou na vida aí porque Satanás se opôs, se colocou como adversário. Nós vimos isso lá naquela lição sobre Esdras e Neemias, sobre o inimigo ali se posicionando de forma maligna e atrapalhando a obra de Deus. Tem muita gente que parou aí por causa disso. Só tem uma maneira de você vencer Satanás, resistindo. Exatamente. Nada mais disso, porque você perseverando, né? Você não tem como lutar com ele porque é um ser espiritual.
Exatamente. Se engana quem acha que consegue lutar com o diabo aí, com as suas armas. O próprio Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta a gente tentar brigar numa dimensão carnal, né? A briga é espiritual. Então nós resistindo a ele, ou seja, não fazendo o que ele quer, ele dizendo faz isso, ele não vou fazer, não faço. Ele não pode pegar você, forçar você a fazer. Não obrigar. Não é obrigar. Ele tenta lhe dar falsas promessas e tudo mais, como já a gente vê várias passagens bíblicas aí, que ele promete algo que nem ele tem poder, nem ele consegue, mas ele promete e as pessoas acreditam e caem na cilada do inimigo, né? Alguma coisa para acrescentar no comentário? Vamos? Glória a Deus, né, irmãos? Nesta lição, nós aprendemos que o diabo, ele é um ser espiritual, ele é um ser criado, um ser dotado de personalidades e também é um ser perspicaz, né? Isso. Perspicaz, né? Também acrescentamos a fala de Martinho Lutero, né? Que ele é um cão na coleira de Deus, ou seja, só faz aquilo que Deus deixa ele fazer. A Terezinha colocou aqui, Jó 19:25, o sentimento que precisa estar no nosso coração no momento da luta. Glória a Deus. Aquilo que Jó disse, num dos momentos mais atribulados da sua vida. É algo que nós precisamos. Aqui, com esse texto que a Terezinha colocou aqui, é mais uma conclusão que eu tiro, que a gente vive mediante o conhecimento que a gente busca ter em Cristo, em Deus. Eu gosto sempre daquela pergunta que os discípulos fizeram: quem os homens dizem que eu sou? Né? Porque o quanto nós conhecemos de Deus vai definir a nossa vida com Ele, principalmente nos momentos mais difíceis. Irmãos, quem conhece a Deus na prática, de verdade, não anda abandonando Deus por qualquer coisa. Pode cair, pode tropeçar, pode falhar, mas não anda abandonando a Deus por qualquer coisa. Tem gente que vira as costas para Deus por tudo. E aqui já está passando um momento pesado, mas ele consegue focar no alvo e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele vai se levantar. É incrível que as pessoas às vezes viram as costas para Deus, como quem diz, agora ele vem atrás de mim. Exatamente. Achando que Deus vai... Como se Deus tivesse essa obrigação, sim, né? Não, pois não dá certo, pô, não vou mais para a igreja. Ah, se não der certo isso que eu estou pensando, eu tenho pedido a Deus, tenho pedido tanto, se não der certo, eu saio da igreja. Só tem a perder, né? Você imagina o quanto Jó está nos ensinando aqui? Deus em silêncio, calado, Jó em profundo sofrimento, mas dizendo: não, gente, não adianta o que vocês estão dizendo, não adianta o que vocês estão justificando, não adianta o que vocês querem que eu entenda. Eu sei de uma coisa que não muda: o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra. E foi literalmente o que aconteceu. Jó sabia que quem era o Redentor dele estava vivo. E que lá no final das contas ele ia aparecer, ia se levantar, ia mostrar todo o conteúdo que estava obscuro aqui nesse acontecimento. A certeza de saber quem é o vencedor. Quem é Deus. Quem é Irmãos, Deus. Quando a gente sabe quem é Deus, quem é Cristo, as coisas mudam. A salvação, o próprio João vai dizer, consiste em conhecer aquele que nos salvou, irmãos. É aí que está o segredo da coisa, né? É conhecer a Deus não de ouvir falar, não de boca, mas de fato e de verdade. No momento da luta eu dizer: eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele vai me ajudar. Não importa o que esteja acontecendo. Eu não vou desistir, eu não vou... né? A Ana Gregório Leal está até colocando: jejum e oração são as nossas armas, junto com a armadura de Deus. Exatamente. Todos esses meios são úteis, né? São úteis para aquilo que a gente necessita usar. Então, a Marlene está lembrando da nossa oração aqui final, nós vamos já fazer. A Ana Gregório Leal, ela coloca: só venceremos com jejum e oração. É exatamente isso. Então, para encerrar, eu queria só lembrar para vocês aquilo que nós já falamos aqui logo no início. Satanás, ele aparece no começo do livro, mas ele não vai nem até o capítulo 3. Ele some. A função dele já foi... Acabou a função dele. Para que nós aprendamos, irmãos, que a função do diabo é só aparecer e ocasionar o mal.
E aí eu queria deixar um alerta aqui para nós. Veja o que acontece no livro de Jó. Ele aparece, chegando ao capítulo 3, some. O mal está lá plantado, as consequências estão se passando, minuto após minuto. E eu queria trazer isso para nós hoje no século 21. Ainda é assim. Ele aparece, dura pouquíssimo tempo, e a gente precisa colocar na nossa cabeça se nós vamos aceitar o mal do diabo ou não. Porque depois ele vai sumir, igual ele sumiu aqui. Não vai ter necessidade nenhuma dele aparecer no contexto da história. Mas as consequências do mal que ele semeou vão continuar. E aí a gente precisa fugir literalmente desse mal. Resisti-lo o máximo que a gente puder, como disse a nossa irmã Ana Gregório Leal aqui. Com jejum, com oração, com súplicas, diante de Deus dia e noite. Fazendo o que diz Lucas capítulo 21, versículo 19, conforme eu botei aqui. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aqui o autor, na conclusão, ele diz um negócio que eu achei lindo. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. O diabo não fez o que ele queria com Jó. Não fez. Ele fez o que Deus permitiu que ele fizesse. O que ele queria ia muito mais além. Deus disse, não toca na sua vida. Não toque. Ele não vai... o que é precioso ali, você não tem o direito de tirar. Então, ele não faz. E aí ele coloca aqui o que 1 João 5,18 nos diz. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Aí alguém diz assim, mas não tocou em Jó? Não, senhor. O maligno não tocou em Jó. Deus permitiu que ele o tocasse. Ele não teve iniciativa nenhuma. Quem é de Deus, como diz João, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não tem autonomia nenhuma de tocar naquele que é guardado por Deus. Não faz o que ele quer. Não faz o que ele quer. Como diz o autor, ele não fez como ele quis. Ele fez como Deus permitiu que ele fizesse. É diferente. Isso mostra que ele não tem todo o poder e nem toda a autonomia para fazer o que ele acha que deva ser feito. Amém? Amém. Glória a Deus. Sexta-feira que vem nós estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. E aí o tema da próxima lição é para você que está passando prova, para você que está passando luta, não pode perder, né? Ainda que não esteja passando, que seja melhor que não esteja. Mas a próxima lição, a lição de número 4, tem por título O Drama de Jó. Nós vamos falar claramente sobre o sofrimento de Jó, aquilo que o diabo fez, as esferas que Satanás atacou, né, a vida de Jó. Estaremos trazendo tudo isso para a nossa reflexão. Eu tenho certeza que será uma aula assim muito maravilhosa. Então, nós estaremos orando, né? Nosso irmão Evandro vai estar daqui a pouquinho orando pelas nossas vidas, mas desde já, muito obrigado pela sua participação. Guarde tudo isso no coração, na prática. Eu tenho certeza que Deus será com a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor da glória, por este momento, Senhor, a qual o Senhor tem nos permitido, Senhor da glória, nos chegar até aqui, Senhor. Com a tua bênção, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia. Obrigado. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por o término dessa aula, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Estende as tuas mãos sobre aqueles que nos ouvem, Senhor da glória, que estão nos acompanhando, que ainda irão te acompanhar, Senhor, pelo intermédio das redes sociais. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, orientá-los, Senhor, aqueles que irão de ver esta live, Senhor. Que a tua bênção, a tua paz, o teu amor possa repousar sobre a vida de cada um deles, Pai. Sabemos que o nosso Redentor vive, Senhor, e que um dia ele se levantará. Pois é em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, que nós cremos na tua misericórdia e na tua graça sobre as nossas vidas. Pois é em nome de Jesus que nós te agradecemos e louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Deus abençoe e até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos. A Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor para todos.